O vídeo de hoje é mega especial porque é sobre um livro que eu li muito jovenzinha e que eu amei, assim, fez total diferença na minha época leitora, com 15 anos. E esse foi um dos livros pelos quais eu me apaixonei na época. Por que reler esse livro hoje? Temos agora uma adaptação que vai sair pela Netflix do filme de Feios. Se eu não me engano, sai na mesma semana que eu posto esse vídeo. Se eu conseguir postar ele, espero que eu consiga antes da adaptação sair. E além disso, eu já gostaria de reler esse livro só pelo fato dele ter sido muito especial para mim aos 15 anos. E hoje eu tenho 26, ou seja, 10 anos depois estou relendo ele. Além disso, esse livro é de 2005, ou seja, temos aí quase 20 anos de diferença da data de publicação dele. E acho que isso vai ser interessante da gente contextualizar aqui. Fiquem ligados até o final do vídeo. A proposta é realmente fazer um resumão para quem já conhece a história e não quer reler para assistir o filme, ou quem nunca leu, mas gostaria de saber como é o livro para poder assistir o filme, tá? Eu vou detalhar tudo que tiver presente nesse livro, e aí no final do vídeo eu coloco ali a minha opinião e debato sobre algumas questões que eu acho que são importantes de discutir agora, lendo o livro aos 26 anos, né? Como eu interpretei muita coisa do livro agora mais velha, em comparação com o que foi aos meus 15 anos, né? E eu quero também saber aqui embaixo, quem leu esse livro lá atrás, por favor, me contem se vocês releram, o que vocês acharam. Porque, inclusive, Feios é uma distopia daquela era que teve diversas distopias, Jogos Vorazes, Divergente, Delírio, diversas, assim. Ela, eu acho que é uma das mais antigas, talvez, porque acho que Jogos Vorazes foi vir ali por 2010, Divergente também não foi muito diferente disso, mas era a era das distopias. Eu lembro porque a minha adolescência foi marcada pelas distopias, e esse foi um dos primeiros livros que eu li do tema. Mas, sem mais enrolações, porque esse vídeo vai ficar gigantesco já, vamos para os acontecimentos de Feios, de Scott Westerfeld. Primeiramente, uma breve introdução do que fala o livro. Em um futuro distópico, se eu não me engano, 300 anos à frente do nosso, as pessoas são transformadas em perfeitas aos 16 anos. Literalmente isso que vocês entenderam, elas são transformadas em perfeitas. Então, até os 16 anos, elas vivem separadas da sociedade ali, à margem mesmo, em um bairro chamado Vila Feia, onde eles chegam, na verdade, com 12 anos ali e ficam até os 16. Quando eles alcançam essa idade, eles passam por uma operação bizarra de complexa, assim, tudo muda. Pode mudar a altura, a cor da pele, olho, estrutura óssea, dentária, tudo, pra você ficar perfeito. E como protagonista tem a Telly, que é uma jovem que tá prestes a fazer a cirurgia, ela tá ansiando por isso há muitos anos, desde muito jovem. Só que tudo muda quando ela conhece uma outra personagem, que é a Shay. Elas se tornam amigas, e a Shay meio que mostra pra ela o que tem além disso que o governo ali proporciona para eles, né? Que é essa vida de festa e etc. Ela começa a colocar ali uma sementinha na cabeça da Telly. Até que faltando acho que poucos dias para as duas fazerem a cirurgia, porque inclusive elas fazem aniversário no mesmo dia, a Shay acaba fugindo para uma sociedade, uma comunidade secreta que vive fora das margens dessa sociedade, dessa cidade, no caso. Nisso, o governo chantageia a Telly, eles capturam ela, chantageiam ela para que ela conte para eles onde é essa sociedade secreta, para que tudo isso se acabe e ela finalmente possa se tornar perfeita, que a amiga dela tá correndo um perigo e que ela precisa ajudar eles. Nisso tudo a gente vê a Telly muito ali, muito dividida no que fazer, porque a vida dela inteira ela quer ser perfeita, só que agora ela tem uma amiga também, que ela preza muito e ela vai ter que dedurar e trair essa amiga. Então a gente tem um livro que explora bastante algumas temáticas, como vocês já perceberam. A principal delas, acredito eu, que seja desenvolvimento da própria identidade, uma obsessão pela aparência. Então, esses são temas muito discutidos no livro. Como um panorama geral, acredito que seja isso, tá? Agora eu vou entrar detalhadamente em o que acontece em cada capítulo, cada parte do livro que for relevante para a história, obviamente, né? Ambientalizando rapidamente vocês, antes de começar com os acontecimentos de fato do livro. Como eu disse anteriormente, o livro se passa então no futuro distópico de 300 anos à frente, onde existem diversas cidades, elas são separadas e completamente independentes. Não se sabe o que acontece entre cada uma delas, só que a cidade em que a nossa protagonista vive funciona da seguinte forma: os jovens ali aos 16 anos fazem a cirurgia, se tornam perfeitos e são separados, vão para outro bairro, né? Então eles saem da Vila Feia, que foi onde eles ficaram dos 12 aos 16, vão morar em Nova Perfeição, que é onde os jovens, mais jovens, assim, recém-perfeitos, ficam, festejam, vivem suas vidas superficiais e fúteis, etc. O mundo fora dessas cidades tecnológicas que eu comentei, ele assim foi devastado pelo fim do nosso mundo, no caso, né? Mas não tem tanto detalhe assim de o que aconteceu para acabar, para nossa sociedade acabar como um todo, se transformar nesse novo regime que eles
instituíram de perfeitos, né? A gente sabe que aconteceu alguma coisa muito grave que nada meio que existe fora das redondezas dessas cidades. Eles citam, de certa forma, que ocorreram guerras, que teve muito desastre natural, tudo fora da cidade é meio que morto. Só que eles não saem das cidades, é completamente proibido sair dali. Existe algum momento, eu acho que durante a formação deles na escola, em que eles fazem visitas a lugares que eles chamam, acho que se eu não me engano, ruínas de ferrugem, eu não lembro agora o termo exato, mas eles vão para um local muito próximo ali da cidade, visitam o que seriam os restos do nosso universo, então os prédios, carros, etc, tudo meio que deteriorado já, e é um lugar muito hostil, o que faz com que eles realmente queiram estar dentro das cidades tecnológicas, passarem pelo procedimento da cirurgia, se tornarem perfeitos, viverem uma vida esbanjando privilégio, etc. Basicamente, essa é a ambientalização geral da história, tá? Começando, então, da parte 1 do livro. O livro é dividido literalmente em 3 partes, então a gente tem realmente essa marcação nas páginas do livro. A primeira parte, então, inicia-se com a gente sendo apresentado a como funciona essa sociedade, então, como eu falei, super tecnológica, eles têm muitos dispositivos que, por exemplo, se assemelham muito à Siri, à Alexa, em que você dá comandos e aquilo faz alguma coisa. Então, por exemplo, eles têm um anel de interface em que você fala boa noite, apaga as luzes. Assim, pra gente hoje em dia parece uma coisa muito tosca, né? Muito besta, mas imagina pra 2005. Pra época ele devia ser um pouco mais avançado, mas aqui tem muitas tecnologias, o autor ele é extremamente criativo. Vou falar só das coisas que realmente são importantes pra história, tá? Dos itens tecnológicos que fazem sentido pra história, certo? Então a gente tem essa introdução no primeiro capítulo ali, ele contando mais ou menos como funciona. E logo no segundo capítulo a gente já conhece a Telly, que é a nossa protagonista. Ela chama Telly Youngblood. Ela tem quase 16 anos, ela tá há 3 meses de completar 16 anos e fazer a cirurgia, e ela não consegue conter a emoção e a ansiedade que ela tá de fazer o procedimento. Além dela estar animada para se tornar perfeita, ainda tem o fato de que o melhor amigo dela, que ela conhece desde criancinha, bebezinha, o Paris, já foi transformado em perfeito, porque ele é 3 meses mais velho que ela. Ele já tá em nova perfeição, e desde que ele foi pra lá, eles meio que perderam o contato. Os perfeitos em nova perfeição, eles podem fazer visitas, mandar cartas, comunicar com as pessoas que estão na Vila Feia. Só que depois que ele se transformou, ele meio que sumiu. E até ela não aguenta de ansiedade de ver ele novamente, porque, como eu falei, eles se conhecem desde muito jovens, ela estava muito acostumada a falar com ele o tempo todo, o dia inteiro. Então, ela tenta armar uma aventura para poder visitar ele em nova perfeição. Coisa que ela já costumava fazer com eles, eles já cometiam esse tipo de infração. Mas eles sempre ficavam meio que ali ao redor de Nova Perfeição, eles nunca entravam, né? Eles sempre ficavam uma coisa mais distante e gostavam de observar os perfeitos. Só que para ela encontrar com o Paris, ela tem que realmente entrar em Nova Perfeição e se enfiar em alguma das festas para poder falar com ele. Só que ela é feia, no caso, né? Então, assim que ela pisar em Nova Perfeição, vai ser acionado algum alarme em algum lugar que vão pegar ela e ela vai ficar, tipo, vai tomar algum castigo, enfim. Ela arma um plano ali, vai até as margens de um rio, porque tem um rio que divide Nova Perfeição de Vila Feia, até ali é um caminho para ela que já é super conhecido, ela tava acostumada a ir com o Paris, mas assim que ela atravessa o rio, ela já fica tipo, como que eu vou sair de trás dos arbustos e as pessoas não vão me reconhecer como uma feia? Até que tem acho que um trio elétrico, sei lá o que é aquilo que passa em direção a uma festa, fantasia, e esse trio tá meio que, tipo, jogando máscaras pro alto, e ela acaba pegando uma máscara, coloca, ela meio que já sabe mais ou menos qual festa o Paris poderia estar, e ela vai até lá, entrar nesse prédio, enfim, acontece um monte de coisa, as pessoas começam a perseguir ela. Eu tô contando essa cena porque é uma cena que provavelmente vai ter no filme, e é uma cena muito importante do livro. E ela realmente consegue encontrar com o Paris lá dentro. Só que ele tá muito diferente. Fisicamente, porque ele se tornou perfeito, então ela fica meio atônita, assim, com a aparência dele, ela vai falando os traços, né, que mudaram e tudo. Só que ele também tá estranho na forma de agir com ela, sabe? O comportamento dele também tá estranho, tá diferente, na verdade. E ela não sabe muito bem o que pensar disso, ela fica tipo, agora ele fez a cirurgia, ele é um perfeito, vive nova perfeição, ele deve estar um pouco mais, ele deve ter amadurecido, né? A gente, quando é feio, somos apenas um bando de pré-adolescentes, não sei o quê. Ela meio que vai justificando dessa forma. Até que daí ela dá a mão pra ele em algum momento, e aí ela vê que, tipo, a cicatriz que eles tinham desde criança juntos, que eles tinham feito juntos, sumiu. E ele fala, é óbvio, eles repuseram toda uma pele nova em mim, eu não vou mais ter aquela cicatriz. E aí meio que ela fica tipo, cara, é real, né? Ela sente que o vínculo deles meio que tá ali por um triz. E ele
fala pra ela fazer uma promessa. Olha, não volta mais aqui. Promete pra mim que você não vai mais se meter em confusão, porque daqui 3 meses eu quero que você seja perfeito e esteja aqui comigo, festejando e tal. Ela consegue fugir e voltar pro Rio lá, pra ir pra Vila Feia. Uma coisa que eu acho importante falar aqui, que eu não citei, mas que acho que esse momento cabe, a justificativa desse rolê todo de por que tornar as pessoas perfeitas é muito baseado, eles justificam muito usando, e se você tem olhos grandes e bocas grandes, você tem uma aparência mais ingênua, mais inocente, ou seja, as pessoas vão olhar pra você, não vão querer te machucar, vão querer te proteger, as pessoas não vão pensar mal de você, então você é genuinamente verdadeiro, você não consegue mentir pra alguém que é tão bonito assim. Que mais? A cicatriz, por exemplo, do Paris, que ele não tem, isso é bom porque quando você tem uma mão lisinha e macia, significa que você nunca fez trabalho duro, trabalho árduo, você é inteligente. Eles vão sempre justificando as coisas, então eles acabaram convencendo realmente a sociedade de que a cirurgia é uma evolução humana. Retornando. Assim que a Telly tá fugindo, voltando pra Vila Feia, ela encontra a Shay. Ela vê a Telly voltando de nova profissão, ela fica tipo, mano, como assim? Você tava lá? Elas acabam fazendo uma amizade ali, voltam juntas. E a Shay, ela anda numa prancha. E aí, esse é um item tecnológico que eu acho que faz sentido explicar um pouquinho pra vocês. Literalmente uma prancha que eles sobem e eles conseguem voar. Só que eles só conseguem voar em territórios que tenha ferro embaixo, porque funciona por um esquema de imã e tal. E a cidade onde elas vivem, parece que existe realmente, assim, o chão, o subsolo tem uma placa gigantesca de ferro, então eles conseguem sobrevoar a cidade inteira de prancha. E até ele não tinha muito costume, aparentemente, de andar, e a Shay anda de prancha. Então, elas se tornam logo muito amigas ali, e a Shay começa, tipo, ensinar ela a andar de prancha, elas se divertem e tal, elas criam um vínculo, que até ele tava precisando mesmo, porque ela tava sozinha em Vila Feia. E nisso elas acabam descobrindo que fazem aniversário no mesmo dia, ou seja, ninguém vai abandonar ninguém, porque elas vão se transformar juntas. Isso é o que a Telly pensa e o que ela fala. Só que a resposta da Shay é literalmente um silêncio. Ela fica tipo, ok, sabe? Então a gente já percebe que tem alguma coisa ali que diferencia as duas. A Telly fica muito animada e sempre fala, ai, nossa, quando a gente for perfeita vai ser maravilhoso, vou te apresentar pro Paris, tô muito feliz e animada. E a Shay sempre tem uma reação meio estranha, diferente, ela fica mais quieta, ela fica calada, ela não gosta quando a Telly fica falando sobre o quanto ser perfeito é bom, ela sempre dá umas retrucadas. Um contraponto ali muito forte em relação a Telly ser muito positiva com a cirurgia. A Shay é completamente o oposto, então ela fica todo momento falando que ela não quer ser igual a todo mundo, que ela não vê sentido em ser igual às outras pessoas, e que ela acha que as pessoas podem ser bonitas sem passarem pelo procedimento. A Telly tá sempre, tipo, na tecla. A gente é muito feia. Porque chamam ela Telly de vesguinha. Porque parece que a personagem é estrábica. Ela achei, ela tem um biotipo muito magro. Então, isso sempre fica sendo, tipo, motivo de apelidos. E é muito comum eles se apelidarem enquanto eles são feios. Então, o apelido da Telly é vesguinha e o da Shay acaba sendo magricela, se eu não me engano. Uma coisa assim, magrela. Não lembro agora. E a Shay sempre fica problematizando isso, sabe? Do tipo, mano, eu não acho que é legal, tipo, a gente tem esse ideal de beleza dos perfeitos porque foi imposto pra gente desde muito jovem, todas as nossas referências são pessoas perfeitas, nossos pais são perfeitos, nossos professores são perfeitos, médicos, policiais, todo mundo, literalmente todo adulto que a gente dá de cara desde muito pequeno, sempre são perfeitos, até a gente fazer 12 anos, ser colocado nessa vila feia, onde a gente fica afastado de todo mundo, só esperando pelo dia que a gente vai fazer a cirurgia e poder se tornar um perfeito também. Então ela meio que vai tendo essas discussões com a Telly ao longo desses meses, elas têm discussões pesadas a respeito disso. Tem até, inclusive, um momento que a Telly chama a Shay pra poder fazer eu esqueci o nome agora. Elas basicamente têm um software ali que elas conseguem modificar o rosto delas para como seria após a cirurgia. Como se fosse tipo um The Sims, sabe? Que você vai meio que montando assim. A primeira configuração que ele faz é deixar seu rosto simétrico já, daí você escolhe um dos dois lados, qual que você gostou mais, esquerdo ou direito, e aí, tipo, você começa a montar algo em cima daquilo. Olha, você pode mudar tudo que você quiser. E aí a Telly fica super animada e fala, deixa eu ver qual é o seu, quais você montou ao longo desses anos? E aí a Shay fala, eu nunca montei um. Aí a Telly fica, como assim? A gente faz isso, tipo, literalmente desde que a gente é criança. Como que você não tem nenhum? Não, vamos fazer um pra você, vamos arrumar o seu visual. E aí a Shay já fica, putz, mas como assim arrumar meu visual? E se eu já estiver satisfeita com o meu visual e não querer arrumar nada? Então, mais ali um motivo de atrito entre as duas. Eu tô meio que fazendo um resumo da relação delas. Apesar dessas intrigas, elas são muito, muito amigas mesmo. Elas se consideram bastante, sabe? Apesar dessas divergências. E eu acho que aos poucos, até ele meio que vai entrando assim minimamente na cabeça dela de que acho que a Shay talvez
não tem essa pira de ser perfeita, mas ela não chega nessa conclusão, sabe? Ela só fica meio que pescando essas situações. Algumas dessas aventuras que elas têm nesses meses que elas estão juntas, que a Shay leva a Telly, não pela primeira vez, mas ela leva ela além da fronteira da cidade. E, pra mim, assim, ela ensinou a Telly a andar de prancha justamente pra esse momento, porque daí as duas vão juntas, cada uma em uma prancha, vão lá naquelas ruínas de ferrugem que eu falei que a galera vai pra fazer passeio escolar, elas vão até lá e vão indo um pouquinho assim. Eu acho que elas vão um pouco além, não lembro. E a Shay já tá meio que acostumada, parece que é um caminho que ela já fez outras vezes. Ela apresenta aquilo ali tudo pra Telly e meio que começa a falar. Você viu? Tipo, existe um universo fora daquela bolha que a gente vive, né? Faltando uma semana pra cirurgia delas, a Shay visita o quarto da Telly e avisa que ela vai embora. E até ele fica tipo, como assim você vai embora? A Shay despeja um monte de informação em cima dela, falando que existe uma sociedade secreta fora da cidade, que eles vivem como nós enferrujados. Eles denominam a gente que viveu 300 anos atrás na história, né? Como enferrujados. E aí ela fala que ela sempre percebeu que ela nunca queria ser perfeita. E ela se encontrou quando descobriu a existência dessa comunidade. E a Telly, obviamente, fica em choque completamente, assim, que das ideias, sabe? Nessa visita que elas fazem juntas a Ruínas de Ferrugem lá atrás, que a Shay leva ela para conhecer, ali a Shay conta sobre uma pessoa chamada David. E até ele percebe que ela, tipo, fala do David com um que a mais, assim, sabe? Ela fala, esse cara, ele é muito legal, ele é um amigo meu, a gente se encontra aqui às vezes e tal. E aí, até quando elas estão lá, elas soltam o sinalizador, só que acaba que o David não aparece, elas voltam para a cidade. E aí a Shay começa a falar tipo, frequentemente sobre o David, sabe? Nas conversas das duas, assim. Ela sempre fala que o David, tipo, pensa diferente, ele também pensa como a Shay, que as pessoas já são bonitas, que ele acha ela bonita, não sei o quê, sem fazer a cirurgia, e até ele fica meio tipo, ah, tá bom, ok. Sabe aquele negócio meio de, tipo, sua amiga tá muito mega apaixonadinha, você percebe, e você fica tipo, tá bom, para de falar desse cara agora. Ainda mais um cara que, assim, pensa completamente diferente dela, e que ela vê a amiga idolatrando como se fosse, assim, o cara. Aí, beleza, voltando, então. Aí a Shay tá notificando a Telly que está indo embora e ela fala: olha, eu vou encontrar com o David e ele vai me levar para essa comunidade, para onde eles vivem. Ela não vai com a Shay e a Shay fala: tá bom, você pode não ir agora, mas se caso você mudar de ideia, eu vou te deixar com um bilhete. Aqui nesse bilhete tem codificado o caminho para você chegar até onde eu tô indo. Eu escrevi ele de uma forma que só você consegue entender. A Telly meio que fica meio que digerindo aquela informação e ela passa a semana inteira meio tipo: caraca, o que aconteceu? Como assim? Nesse momento cai a ficha de que ela ignorou o fato de que a Shay sempre deu sinais que não queria se tornar perfeita, que não queria fazer cirurgia, e ela meio que começa a cogitar um pouco, talvez, a necessidade de tudo aquilo, mas é uma coisa, assim, uma fagulha. No dia da cirurgia, a Telly acorda meio confusa, ela tá repensando tudo, de fato, só que ela ainda assim vai pro hospital para poder fazer a cirurgia. Quando ela chega lá, acontece algo. Ela fica esperando por muito tempo e de repente aparece uma pessoa, um cara, que ele é perfeito, mas ele é um perfeito muito estranho. Ele não é um perfeito que você olha e fala, meu Deus, que pessoa bonita, que é aquilo que eu falei, ai, quero cuidar de você, quero te agradar, quero fazer tudo. Não, ela é um perfeito que ela descreve como um perfeito que intimida, sabe? Uma pessoa que tem os traços mais rígidos, assim, e ela fica meio, quem é esse cara? Ele aborda ela e fala: olha, tem algo errado com a sua cirurgia, você precisa me acompanhar. Nisso ela conhece as Circunstâncias Especiais, que é uma organização do governo que ninguém sabe que existe, assim, as pessoas normalmente não sabem que existe. E ela descobre que é real, e além de real, eles chegam e falam: olha, complicado sua situação, viu? Porque a gente precisa saber aonde sua amiga tá. A gente precisa que você fale pra gente onde que é a fumaça. Se você não fizer isso, você não vai fazer cirurgia, você vai ser feia pra sempre. E aí ele fica tipo, quê? Aí eles falam, sim, você tem que ajudar a gente. E não só ajudar a gente, ajudar a sua amiga, porque ela foi sequestrada, ela tá em apuros, ela tá correndo risco. Você ajudar a gente a encontrar ela, vai ajudar a sua amiga, na verdade, não só ajudar a gente. E aí até ele fica meio numa dúvida, sabe? Tipo, o que eu faço, cara? E agora? Fudeu. Nisso eles mandam ela de novo pra Vila Feia. Aí pra ela é tipo um terror, uma vergonha, tipo, walk of shame, ela voltar pro dormitório não tendo feito a cirurgia, as pessoas olham, tipo, o que aconteceu com ela? E ela fica nesse conflito do tipo, ela não quer entregar a amiga dela, porque ela prometeu pra Chica que ela não ia falar pra ninguém sobre o lugar, sobre fumaça, nada. Ela fez uma promessa. E ao mesmo tempo que ela fez essa promessa, ela fica, caraca, mas eu nunca vou conseguir fazer a cirurgia, vou ser feia pra sempre se eu quiser cumprir a promessa da minha amiga. E nisso, o governo não é bobo nem nada, manda quem visitar ela. Os pais visitam ela e orientam, né? Conversam, falam, ai, filha, não, você sabe a decisão certa, né? Você sabe o que você quer de verdade, você sabe o que tem que ser feito. E aí
como se não bastasse isso, quem mais visita ela? O Paris, e fala, miga, cadê você? Você falou pra mim que você ia pra perfeição. Como assim você tá nessa situação agora? Lembra da promessa que você me fez? Qual promessa você vai cumprir? A minha ou a dela? Sendo que a minha você fez antes. Você comprometeu que não ia se meter em confusão antes dos 3 meses pra gente poder se encontrar em nova perfeição. E aí bastou essa conversa pra ela falar, nossa, é verdade, eu vou ter que cumprir a promessa do Paris. Que pena. Então ela volta para circunstâncias especiais. No dia seguinte fala, eu vou ajudar vocês. Tudo que eu sei sobre o lugar é isso. Ela mostra o bilhete da Shay, ela fala tudo que ela sabe, que não é muita coisa. Doutora Cable, que é a pessoa que ela tem essas conversas dentro das circunstâncias especiais. Parece que é quem comanda ali, sabe, essa operação. Ela vira e fala pra Telly, muito bom, agora a gente precisa que você vá pra lá, buscar a sua amiga, sozinha. E a Telly fica, quê? Eu não quero nem sair, como assim, tipo, sozinha? Aí eles falam, não, a gente vai te dar os melhores equipamentos, a gente vai te dar muitos suprimentos, só que você tem que correr, porque você chegar muito tarde depois do seu aniversário, eles vão desconfiar de alguma coisa, então você tem que fazer essa viagem o mais rápido possível. Ela tem que seguir o que os caras estão mandando, porque senão ela não vai fazer a cirurgia. E ela tem que honrar a promessa do Paris. Eles entregam pra ela um colar com pingente de coração, se eu não me engano, que tem tipo um GPS, então quando ela chegar na fumaça, pra ela apertar, ativar esse colar, e aí ele vai mandar a localização para as circunstâncias especiais da localização da fumaça. Efetivamente, aqui a gente começa a parte 2 do livro, denominada parte 2, que é quando ela tá indo em busca da fumaça. Ela vai conseguindo decifrar o que a Shay disse no bilhete. Acho que a única coisa talvez importante de falar nesse momento é quando ela encontra os guardiões. Que é um pessoal que também é perfeito, mas é um perfeito diferenciado, como eu falei, só que são perfeitos de outra cidade. E pelo que a Shay deixou no bilhete, o que ela descobre depois, é que eles fazem parte da viagem dos feios até a fumaça. Eles ajudam a fumaça dessa forma. E aí, o que é interessante aqui? Eles acabam resgatando a Telly ali no momento em que ela quase morre. O que quase mata ela, na verdade, foi causado por eles, que é um fogaréu. Eles contam um pouquinho mais para ela sobre a história do mundo. Então, eles dizem que existia uma flor muito bonita na nossa época, dos enferrujados, e que essa flor ela era muito linda e ela era muito, 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 muito cara, que ela podia ter valor assim, de apartamentos. E que com isso uma pessoa, uma mulher, parece que de alguma forma conseguiu replicar essa flor e o negócio acabou virando uma praga. Então, todo lugar que essa flor cresce, tudo ao redor morre. E aí o papel deles, os guardiões, é ficar meio que fazendo o controle do crescimento dessas plantas, porque senão elas podem atingir as cidades, e aí acabar com as plantações que eles têm, etc, etc. Então eles queimam meio que como se fosse um fogo controlado, sabe? Ela vai percebendo que tem coisas que eles não contam na escola pra ela. Isso faz parte do conhecer o universo quando sai da bolha, sabe? Mas é ok, eles levam ela até o ponto de encontro ali, em que ela tem que ficar aguardando, que daí a fumaça em algum momento vai vir buscá-la. E é o que acontece. A Shay chega com o David, o famoso David, e mais acho que alguns outros feios que acompanham eles ali. E imediatamente a gente já fica tipo, caraca, você veio, nossa, que felicidade. E até ele tá, tipo, toda acabada fisicamente, porque ela não tinha experiência nenhuma, ela fez aquela viagem mais rápido que ela conseguia e quase foi queimada pelos caras lá. Então, tipo, assim, o físico dela não tá dos melhores. E aí isso meio que já causa no David um negócio, tipo, ele já fica meio tipo, ok. Depois a gente vai saber o que significa esse ok, tá? Ela entra na fumaça. A primeira coisa que ela fala, e que chega a ser um pouco chato, assim, é que ela fica muito espantada quando ela vê pessoas feias. Tipo, nossa, meu Deus, quanta gente feia. Ela fica meio, tipo assim mesmo. Ali na sociedade parece que a galera tem meio que, tipo, a mesma idade ali, sabe? São jovens ali entre os 15 e 20 anos, mais ou menos. Essa faixa etária, não tem gente muito velha. A não ser o chefe que ela conhece quando ela vai na biblioteca, e aí ele parece ser... Ela descreve ele como se fosse, tipo assim... Ela fala, meu Deus, que pessoa feia e velha, eu nunca vi um velho feio desse jeito, porque lá na minha cidade os feios, quando a cirurgia não funciona, porque tem essa possibilidade, né, da cirurgia não funcionar, e as pessoas ficarem feias, elas ficam, tipo, elas vivem à margem da sociedade, sabe? Então ela não tinha muito contato. E tudo meio que choca ela. Uma das primeiras coisas que a Shay leva ela pra fazer, que é conhecer esse chefe que tá na biblioteca, é mostrar pra Telly as revistas da nossa época. Então elas pegam várias revistas e a Telly vai mostrando, olha como as pessoas eram, tipo, e aí tem modelos magérrimas, muito, 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 muito magras, e a Telly fica tipo, que isso, essa pessoa é doente? Aí ela fala, lembra que isso era na escola, aquela doença que existia, que as pessoas deixavam de comer e tal, meio que fazendo ali um paralelo com a anorexia. Ela vê muitas pessoas diferentes, ela vê, tipo, comediantes, políticos, ela vê as fotos, ela vai ficando cada vez mais, você percebe que ela vai meio que sobrecarregando com aquilo, sabe? Até que em algum momento ela é levada
pra ver como eles vivem ali. Então, tipo, uma coisa que ela percebe logo de cara é o quanto, apesar de feios, eles parecem muito mais confiantes e seguros e maduros do que as pessoas na cidade dela. Até mesmo em relação aos perfeitos. Os perfeitos parece que são, assim, meio ingênuos e muito bobinhos perto das pessoas nessa cidade que ela tá, em Fumaça. Mesmo eles sendo mais jovens. E aí ela vai percebendo que eles vivem ali em uma harmonia onde as pessoas trabalham, elas têm funções, elas são muito mais do que só aparência. Faz parte também desse reconhecimento de território, ela perceber como funciona ali a cidade. Quando eu falo cidade de Fumaça, é uma cidade assim, na verdade é um grande acampamento improvisado, parece, pelo que ela conta. Existem alguns viveiros de coelho, alguns animais que eles caçam, tem ela escreve muitas fogueiras, eles dormem em barracas, ali tudo tem que ser comercializado por troca, sabe? Então, por exemplo, ela viajou e ela tinha as comidas desidratadas, né? Ela não usou todas, porque lembra que ela fez a viagem mais curta, né? Então, ela consegue trocar isso por itens que são necessários para sobrevivência, então ela compra saco de dormir, suéter, ela percebe que é uma coisa muito diferente da cidade onde ela veio. Lembra aquela história de ser madura e confiante? Aqui ela começa a perceber que, assim, as pessoas, elas não têm tudo na mão, como ela tinha em Vila Feia. Se ela, sei lá, rasgasse uma blusa, era só falar, eu preciso de outra. E eles davam imediatamente de mão beijada pra ela. E ali ela vê que as pessoas têm que conquistar as coisas, têm que pagar pelo que eles querem, né? Ela saber desse peso, né, da missão dela até ali, ela fica um pouco meio mais séria, assim, ela tem essa postura, sabe? E o David, logo no primeiro dia, ele já meio que chama ela de canto uma hora e conta pra ela, tipo assim, leva ela pra uma caverna e conta um segredo pra ela no primeiro dia. Ele nasceu na Fumaça. Ou seja, é uma organização muito antiga. Ele nunca viveu como a Telly viveu na bolha que ela viveu, sabe? Pra ela isso é um choque, ela fica como assim? Os dias vão passando, acho que por tudo isso que ela viu, ela começou a não mais tratar as pessoas como simples peões da jogada que ela precisa fazer, sabe? De trair a amiga. Não é mais só trair a Shay, no caso, ou salvar a Shay. É trair todo mundo, é trair todas as pessoas que ali acolheram ela, trair o David, que confiou nela no primeiro dia e contou um segredo absurdo daquele. E ela começou a realmente gostar do estilo de vida dali, de estar ali, de trabalhar, etc. A relação dela com o David vai ficando um negócio um pouco mais palpável, assim. Até que tem um momento em que eles estão indo trabalhar, eles trabalham todo mundo juntos, né? Ali naquele projeto que eu falei dos trens, dos trilhos de trem. E o David dá um presente pra ela, dá um par de luvas pra ela. E ela olha pro par de luvas, e é um par de luvas que ele usava quando ele era mais jovem. Então, tá surrado nessa região da mão. E ela começa a refletir, né? O quanto que os itens ali, tudo que eles manuseiam ali, que eles têm, são itens com história, tem bagagem, sabe? Não é algo substituível, como é na cidade dela, que nem o feio da camiseta rasgou, tem outra, sabe? Ali ela percebe que as coisas têm valor. E as pessoas também têm valor, as pessoas têm história, etc. Isso causa uma leve treta e balança um pouco a amizade das duas, da Shay e da Telly. A Telly sempre teve a sensação de que o David e a Shay tivessem alguma coisa, né? Do jeito que a amiga falava. Tipo, será que eles são meio que namoradinhos? Não sei. E aí, quando o David dá esse par de luvas pra Telly, a Shay fica muito incomodada. Óbvio. E a Telly, na hora, não percebe. Ela usa as luvas, trabalha o dia inteiro e tal, volta pra casa, lá pro acampamento, e aí durante o jantar, se eu não me engano, elas sentam juntas pra comer, e a Shay fala, mano, tipo, e aí, tá ligado? Que você tá roubando meu namorado? Ela não fala isso, mas é quase isso. Aí até ele fala, não, não é isso. E até ele fala, tipo, sobre querer contar algo pra Shay, fala pra Shay que ela só acabou ainda Shay, não sei o quê. E como ela começa a falar sobre esse assunto, ela meio que fica segurando um pingente de coração, porque ali é a prova de que ela vai ter que trair a amiga em algum momento. E a Shay fica tipo, cara, esse coração significa que você tem alguém lá, que você conheceu depois de mim. E que essa pessoa pode ser que venha pra cá em algum momento. Se você conta pra essa pessoa sobre a Fumaça, não tem problema, não precisa ficar chateada, não precisa ficar com medo. Eu entendo você, eu fiz a mesma coisa com você quando eu contei sobre a Fumaça, a gente só se conhecia há alguns meses. Só que você precisa ser clara com o David e falar que você tem alguém, então. Se você tá usando esse colar, quer dizer que alguém pode aparecer. Eu preciso que você conte pra ele que você tem essa pessoa. E até ela tá tão desesperada em, assim, não criar intriga com a amiga, porque ela realmente faz muita questão da amizade com a Shay, ela fala, não, tudo bem, fica tranquila, eu vou falar com ele, vou contar pra ele, tá tudo certo. Em algum momento, até ele vai falar com o David e fala, olha, eu preciso falar um negócio pra você. E ele fala, eu preciso falar com você. Antes deles começarem a conversar, antes dela soltar qualquer coisa, ele já fala, tipo, ele percebe que ela não tá usando a luva.
E aí ele fala, eu te dei problemas, né, tipo, em relação a Shay, vocês ficaram mexendo num negócio que eu não devia ter mexido. E até ele fala, realmente, ela ficou chateada e tal, eu não entendo muito a relação de vocês, não sei o quê. E ele começa, tipo, dar umas cutucadas, sabe? Ele fala, não, porque você é muito diferente da Shay, sabe? Tipo, a Shay, ela muda de ideia muito rápido, ela é muito diferente de você é determinada, você fez a viagem sozinha até aqui pela primeira vez, ninguém nunca tinha feito a viagem até aqui sozinho, você conseguiu, eu vejo você muita coragem, logo que você chegou, eu vi você toda cheia de machucado e tal, e eu fiquei tipo, caraca, essa menina é foda, sabe? E ela ficou tipo, beleza e tal, e ela vê pra onde a conversa tá indo. E no fundo, no fundo, no fundo, ela sente alguma coisa, tipo, ela sente um esquentar, ela até fala, ela sente que borboleta no estômago quando ela tá falando com ele, porque ele olha pra ela como se ela realmente, ele olha pra dentro dela, sabe? Ela sente isso. Ela fala, caraca, eu tô me sentindo igual eu me senti quando eu vi o Paris perfeito, ou quando eu vi outras pessoas perfeitas na minha cidade. Só que ele é um feio, mas eu consigo olhar pra ele e ver beleza de alguma forma no que ele tá, no que ele tá me falando e nele, na aparência física dele. E ela dá uma bugada, sabe? Tipo, como que você ficou bonito, sendo que você é feio? E ele tá ali elogiando ela e tal, não sei o quê. E ela fala, olha, mas a gente tem que dar um basta nisso, porque eu não quero machucar minha amiga. Ele fala, não, é verdade e tal, entendo, não vou forçar nada. Daí ela fala, olha, eu preciso falar com você sobre isso, esse colar e tal. Daí ele fala, imagino que talvez você tenha alguém. Ele meio que vai adiantando. Se essa pessoa aparecer um dia, eu tô entendendo o que você quer dizer e tal, existe a possibilidade. Ela fala, existe a possibilidade. Ela vai conversando com as pessoas e, tipo, esse alguém que as pessoas entendem que ela tem na cidade de fato tem, que é as circunstâncias especiais e que de fato pode aparecer a qualquer momento. Então ela meio que responde mentindo, mas não mentindo, apenas omitindo certa parte, né? E aí o David fala, ok, vou te respeitar e tal, mas assim, deixa eu te falar uma última coisa. Ela fala, é ele, eu quero que você conheça meus pais. Aí ela fala, tá bom. E aí ela vai. Chegando lá, ela percebe que a casa dos pais do David é muito diferente do acampamento. É uma casa mais parecida com o que tinha na cidade dela, sabe? É uma casa com mais estrutura, basicamente. O David já tinha falado pra ela que os pais dele tinham fugido da cidade e que os pais dele tinham revertido a cirurgia. Isso é uma coisa importante que ela ficou meio que assustada. Como assim seus pais fugiram e reverteram a cirurgia? E ela vai descobrir agora, né? Como eles fizeram isso. E ela vê eles pessoalmente. De fato, eles são bonitos, são perfeitos, mas diferentes, assim. Parece que a idade ali, as rugas e tal, estão ali, sabe? Que tem um ponto importante. O David, ele frisa desde o começo que ele confia muito na Telly. E, tipo, é uma confiança meio que parece muito dada, sabe? Tipo, do primeiro dia ele já contou um segredo, depois ele fica, tipo... Ele baba muito o ovo dela, basicamente é isso. Ele fala como se ela fosse a maior fodona do livro. E só que pra ele, né? E talvez tenha um crush ali no fundo, porque pros pais dele, ele chega e fala, olha, eu trouxe ela aqui porque eu quero que vocês contem pra ela toda a verdade, todo o segredo que envolve o nosso governo, como funcionam as coisas. E aí eles ficam tipo, você tá doido, menino? Como assim? Essa menina é muito jovem, ela acabou de chegar. Você quer que a gente conta tudo pra ela, tá louco? E ele fala, não, porque ela é diferente, vocês vão perceber, ela é madura, ela consegue aguentar o rojão, tá ligado? Basicamente isso. E os pais dele ficam muito, assim, desconfortáveis, eles ficam resistentes em contar, até que, enfim, eles soltam ali tudo, né? Que eles eram médicos. E eles são da mesma cidade que a Telly é. Eles eram os médicos que eram responsáveis pela cirurgia, inclusive. Até que eles descobriram que pacientes deles, após a cirurgia, ficavam com uma lesão cerebral, um corte, algo assim. E aí, investigando um pouco mais, eles perceberam que algumas pessoas da sociedade que eram perfeitos não tinham essa lesão. Um grupo, basicamente, um grupo muito específico ali de profissionais, como, por exemplo, médicos, policiais, bombeiros, tudo que envolvia meio que tomada de decisão rápida e tal, desafio, essas pessoas não tinham essa lesão no cérebro. Eles ficaram tipo, que coisa estranha, né? E aí meio que foram abrindo o jogo pra Telly e ela lá. Foram abrindo o jogo pra ela e ela, tipo assim, meu, que? Só absorvendo tudo. Existe uma lesão que acontece no nosso cérebro depois da cirurgia. E pode ser que essa lesão seja proposital. Inclusive, pode ser que essa lesão seja o motivo da cirurgia ser feita, entendeu? E até ele fica, tipo, se eu não me engano, eu acho que ela que tem essa conclusão uma hora. Basicamente é isso, né? Então, se esses profissionais que precisavam de pensamento crítico ali, de decisão, tomada de decisão, se eles não tinham a lesão e as outras pessoas tinham, qual que era o diferencial entre esses grupos, né? Que os jovens perfeitos, os perfeitos que não tinham essas profissões, eles eram meio abobalhados, sabe? Que foi o que ela notou quando ela visitou o Paris. E foi o que ela começou a pensar a vida dela inteira. Porque ela falou, cara, meus pais são meio assim. Mas como meus pais sempre foram assim, como os pais das minhas amigas sempre foram assim, eu nunca desconfiei de nada. Então, meio que se abre nesse momento
Acho que é o maior plot do livro, né? Que é explicar que a cirurgia, basicamente, ela não modifica só a aparência física, mas também a forma de pensar. E é isso que o David queria que a Telly soubesse. E depois de contar esse monte de coisa, os pais dele falam, meu, leva ela pra casa, deixa ela descansar, deixa ela dormir, porque foi muita informação ainda assim. E no caminho de volta, ela começa, tipo, pensar demais. Ela fala, cara, eu trazer as circunstâncias especiais aqui não é mais só eu trair, tipo, a minha amiga, ou até mesmo o David, ou essas pessoas que me acolheram. É trair todo um movimento que tem todo um papel que faz sentido. Como assim as pessoas têm essa lesão e as pessoas não sabem que tem essa lesão? As pessoas não sabem que estão abrindo mão do pensamento crítico quando elas fazem a operação, né? E aí ela decide naquele momento em que ela não quer mais dedurar ninguém. E isso coincide muito com o momento que ela tem ali com o David, porque o David vira pra ela e ele fala, de novo, vai pra caralho, fala, nossa, você é muito diferente das outras, você é muito madura, você entende tudo, você é linda, você é perfeita. E ela fala, quê? Linda e perfeita? Ele fala, você é linda e perfeita. E aqui tem um diálogo meio estranho, em que ela pergunta pro David assim, você tá falando que eu sou bonita? Eu sou mais bonita que a Shay? E aí, imediatamente, ela já pensa, tipo, nossa, que pergunta bosta, né, que eu fiz, mas ela fez. E ele vai lá e responde, sim, você é mais bonita que a Shay. Então a gente tem esse diálogo meio. Eu vou ser sincera aqui com você, abrir um parênteses e já dizer um pouquinho do que eu acho do David. Eu acho ele um FDP, tá? Eu não gosto muito dele como par romântico. Eu acho ele um cara sem sal. Eu acho que ele. Enfim, eu não gostei desse personagem, tá? De fato, assim. Mas voltando pra história. E aí eles acabam tendo um momento ali, eles se beijam e tal, e até ele fala, não, é isso que eu quero, isso que eu quero pra mim, ela vê beleza no David, e ele vê beleza nela, e ela começa a reconhecer essa beleza em si mesma, sabe? Porque ele elogia muito os feitos dela, e ela fala, caraca, realmente, né, eu sou foda. Ela pensa isso, tira o colar, joga ele numa fogueira. E aí o David fica tipo, não, e se essa pessoa aparecer? Ela fala, não, eu jogando esse colar aqui, eu sei que ninguém vai aparecer. Aí eles se beijam, ficam todos amorzinhos. Quando eles chegam na barraca pra se despedir, o David não beija ela. Tipo, acho que ele tenta beijar ela, ela fica meio tipo, a gente tá dormindo na barraca, então é melhor não, amanhã tem que conversar com ela. Daí o David, vocês vão precisar conversar. E fica esse clima meio bosta, assim, por causa da Shay, mas acaba que eles se despedem ali, até ele fica, tipo, antes de dormir, fica pensando, nossa, ele é tão legal, ele é tão bonito, ele é tão tudo. E aí a gente tem a parte 3. Ela já começa com confusão, bagunça. Até ele acorda no meio de um caos, completamente caos, real, assim. E ela percebe que as circunstâncias especiais estão atacando a fumaça. Aí ela começa a tentar traçar um plano ali de fuga pra ver o que ela consegue fazer. Ela lembra que a prancha dela tá em cima do telhado do mercadinho, se eu não me engano. Mas ela não consegue ir até lá, ela fica meio que calculando ali o que ela pode fazer. Nisso, ela sai da barraca e ela vê que, tipo, tá todo mundo sendo rendido e jogado no chão, sabe? Pelos especiais. E ela já fica apavorada, porque ela não sabe o que aconteceu. Pra ela queimou o colar. Se ela queimou o colar, como que eles estão ali? A Telly é capturada. E aí ela é jogada dentro do viveiro de coelhos. E assim que ela é jogada lá dentro, o agente especial que tava colocando ela ali fala pros outros assim: olha, essa aqui é perigosa, ela tentou resistir. E assim que ela é jogada, ela olha ao redor e ela vê o Croy, que é um dos feios que recebeu ela lá no começo, quando ela chegou na fumaça. Ao longo do tempo dela ali, ele foi uma das pessoas que meio que desconfiou da história dela e conversou com ela sobre isso em alguns momentos e tal. E aí, quando ele vê ela ali, ele diz: caraca, tipo, eu acho que eu realmente estava enganado sobre você, porque eu achei que você estava traindo todo mundo e acabei de escutar que você resistiu, né? Então quer dizer que você estava do nosso lado o tempo todo. Ela fica tipo, é. Passa algum momento e a Cheia jogada também no mesmo lugar. E eles falam: essa aqui também é perigosa, ela não tem arma, mas ela me mordeu e tal. E a Cheia tá tipo, sim, ela tá desgovernada, ela tá, meu Deus. E a hora que ela chega, ela vê a Telly, ela já fala: você é a culpada de tudo, você é uma traidora. E aí todo mundo fica meio assim, aí a Telly: não, eu juro que não fiz nada, eu não queria mal de ninguém, eu não fui eu, não fui eu. E aí o Croy, ele tá ali falando: calma, Shea, ela resistiu, tá tudo bem. Ela tá... E a Shea fala: você enganou ele também, igual você fez com o David? Além de você roubar meu namorado, você trouxe os especiais pra cá. E aí até ele fica tipo: eu juro pra você que não fiz nada. E nesse momento que elas estão discutindo, e a Shea tá muito puta pistola, ela tá real puta. E ela já sabe que foi a Telly a culpada. Aparece um, aparece um agente especial e fala: você é a Telly Youngblood, a doutora Cable quer falar com você. Nisso eles pegam ela, soltam a algema dela, a Shay vira e fala pra ela: eu sabia. E a Telly é levada, escoltada, e ela fala: mano, really? Precisava falar isso no frente de todo mundo, porque meio que ficou na cara. Por que os caras tirariam a algema dela? E aí ela é levada até a doutora Cable, que tá na biblioteca, se eu não me engano. E a doutora Cable trata ela como se, tipo assim, ela tivesse realmente ativado o pingente, sabe? Então ela fala pra Telly: e por que você resistiu? Daí ele: não, precisava fazer uma cena, porque senão, né, as pessoas iam começar a me acusar ali, né? Então, tipo, quis manter meio que
sabe? Fazer a média ali. A doutora Cable fala, beleza, ok, fechou. Mas ainda assim, obrigada por trazer a gente aqui, você demorou mais do que a gente imaginava, porque você demorou todo esse tempo. Daí ela meio que dá um migué, porque ela ficou semanas ali na fumaça. Ela fala pra doutora Cable que ela chegou, tipo, poucos dias atrás e que ela ativou por gente tarde por conta disso. Que ela sofreu muito pra chegar até ali, porque eles só jogaram ela sozinha na floresta, e ela falou, eu poderia ter morrido se eu tivesse caído de um penhasco. Aí a doutora Cable diz, se você tivesse caído, a gente saberia, porque o colar, quando ele é destruído, ele ativa a localização. E até ele fala, então foi isso, quando eu joguei no fogo, aconteceu tudo que aconteceu. Aí ela entende. E a doutora Cable fala, mas assim, obrigado por tudo, a gente vai querer agora só que você devolva o colar, porque eu gosto de finalizar tudo, deixar sem ponta solta. Aí até ele fala, o colar tá no telhado do mercado, vou ter que ir lá buscar. Que é onde ficam as pranchas, né? A doutora Cable coloca, né? Eles colocam uma algema nela e levam ela lá no telhado pra poder buscar o colar. Nisso ela acaba conseguindo fugir dos caras. Ela encontra o David perdido também, porque ele não tava na hora do ataque. Ele vê de longe ele só viu, tipo, os carros chegando, imaginou que pudesse ter acontecido e estava desesperado. Quando ele encontra com a Telly, ela fala o que aconteceu. Eles voltam para a Vila da Fumaça, vem toda a desgraça que aconteceu ali, ficam meio mal. E aí o David fala, preciso ver se meus pais estão bem. Vão até a casa dos pais do David, que é um pouco afastada ali. E eles não acham nenhum corpo, então os pais deles estão vivos, teoricamente foram capturados. E aí o David fala, meus pais me prepararam desde jovem pra esse momento, então eu preciso te mostrar uma coisa. Ele tem um estoque cheio de tudo que eles precisam, tipo equipamento, tecnológico, prancha, comida, tudo que eles precisam tem lá. Aí até ele vira e fala, a gente vai resgatar todos eles. Eu e você, David, dois feios. Vamos resgatar todos os nossos amigos. E basicamente é isso que eles fazem mesmo, tá? Então eles voltam pra cidade da Telly. É uma puta jornada, porque eles não podem fazer o caminho tradicional por medo de serem pegos. E aí, nesse trajeto, acho que eles demoram umas 2 semanas pra chegar. O vínculo deles, eles se aproximam muito, eles têm momentos de conexão, beijos, etc. Até briga eles têm. Então eles estão muito coladinhos, assim. Quando eles chegam na cidade, a Telly mostra pra ele onde que fica a sede das circunstâncias especiais, e ele fica tipo, como assim você sabe onde que fica? Porque as pessoas nem sabem que isso existe, como você sabe onde é? Ela fala, não, é porque teve uma vez que eu fui pega, nova perfeição, castigo assim, absurdo, me levaram pra lá pra me dar um susto, então por isso que eu sei onde fica. E quando eles chegam lá, eles veem, ela mostra onde que é a sede, eles já percebem que não vão conseguir entrar andando, porque andando eles seriam pegos pelo alarme de sensor de presença e tal. Aí eles criam um plano ali pra conseguir entrar, e meio que dá certo. Eles conseguem salvar todo mundo de volta, menos uma pessoa. Quando eles chegam lá, eles veem todos. É chocante porque a gente tem duas grandes revelações. Primeiro, que o pai do David morreu. E segundo, que a Shay foi transformada em perfeita. E até ele fica muito mal com isso. E aí eles conseguem fugir dali. Eles ficam num prédio nas ruínas de Ferrugem, escondidos ali. A Shay, ela virou perfeita. Ela tá tipo assim, ai, minha vida é maravilhosa, eu sou muito feliz, eu sou linda, olha meu cabelo escovado, não sei o quê. Ela virou a perfeita fútil, sabe, superficial. E até ele fica muito chateado. Ela fala, mano, por que isso aconteceu? Por que você fez isso? Ela fala, você estava certo o tempo todo, eu deveria ter me transformado perfeita, eu me sinto tão bem assim, eu tô tão feliz. E até ele fala, você não tá brava comigo? Você não tá chateada comigo porque eu tô com o David? E até ele fala, achei e fala, não, que isso? Já superei, tá tudo bem, agora eu sou uma mulher madura, entendeu? Não me preocupo com essas coisas. Eu quero que vocês sejam felizes, vocês ficam lindos juntos. Até ele fica tipo, mano, eu traí a fumaça, eu traí você com o David, tipo, roubei seu namorado, você tá feliz? A última vez que você me viu, você tava querendo me arrancar os cabelos. Aí a Shay fala, eu sei, mas tá tudo certo, fica tranquila. Até ele, obviamente, não fica tranquila, ela fica muito mal, porque ela percebe que a amiga sofreu a lesão. Eles descobrem muitas coisas, tipo, começa meio que rolar umas conversas ali deles com os feios que estão dentro da cidade, que querem e queriam se transformar, queriam ser integrantes da fumaça, eles começam meio que se comunicar, e aí meio que a palavra começa a ser passada dentro da cidade, sabe? Como se fosse tipo um grupo de rebeldia ali crescendo. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eles iam trazendo informações importantes pra Mad, que é a mãe do. Eu nunca sei o nome dela, né? Mas se chama Mad, a mãe do David. E ela consegue desenvolver uma pílula que talvez cure a lesão que a cirurgia faz nos perfeitos. Só que existe 1% de chance dessa cirurgia deixar a pessoa em estado vegetativo. E até ele fala, mano, mesmo assim, foda-se, vamos dar esse comprimido pra Shay, porque ela precisa se curar, ela não pode ficar tapada assim pro resto da vida. E aí, assim que a Mad consegue fazer a pílula, entrega a pra Shay, ela fala, mas eu tô muito feliz assim.
E nisso, a Mad, ela se recusa a dar o comprimido forçadamente pra Shay. Ela fala, não, pra esse experimento seguir em frente, a pessoa precisa se voluntariar, porque senão a gente não vai fazer. Aí a Telly fica, não, como assim? Ela é perfeita, ela tá lesionada, como você não quer ajudar ela? Pelo amor de Deus, vocês são loucos. Enfia o comprimido na boca dela, bota a goela abaixo. Basicamente é isso que ela fala. Até que o David chama ela pro canto, longe de todo mundo, e fala assim, olha, o que acontece? O meu pai, sabe como ele morreu? Quando os especiais capturaram eles, meu pai e minha mãe existia um risco muito maior envolvendo eles, porque não era só transformar eles em perfeito e fazer a lesão, porque eles sabem muita coisa sobre a cirurgia, muita coisa mesmo. Então existia uma chance deles saírem dali e ainda assim fugirem novamente, criarem novamente uma outra fumaça. Então, a doutora Cable, ela estava desenvolvendo um projeto para apagar a memória deles e fazer com que eles esquecessem da fumaça e tudo que eles sabem. Meu pai foi uma cobaia desse experimento e ele morreu. A gente não quer fazer isso com a Shay, porque a pessoa precisa escolher para poder fazer parte do experimento. E a Mad, ela foca muito nisso. Ela fala, é isso que me difere da doutora Cable, eu não vou fazer contra a vontade da menina. E até ele puta, né? Tipo, mano, como assim? Depois que ela escuta essa história, ela fala, ah tá, entendi. Ela fica muito mal. A culpa de tudo aquilo que ela causou, toda a desgraça, acho que é um momento que cai completamente sobre ela, assim, ela não consegue suportar mais a culpa que tá dentro dela e ela fala, tá bom, já que vai ser assim, eu quero ser a voluntária. E aí, tipo, a Mad e o David ficam, ela eu vou pra lá, vou voltar pra cidade, vou me tornar perfeita, vocês me resgatam depois, lá em Nova Perfeição, porque é fácil, vocês vão conseguir tranquilamente, depois de invadir circunstâncias especiais, Nova Perfeição não vai ser nada, vocês me resgatam, e eu deixo aqui já falando pra vocês o meu sim pra participar do experimento. Na hora é óbvio que o David surta e fala, tá louca? Óbvio que não, menina, tá maluca? Que isso? Você não vai fazer isso. Mãe, fala pra ela que não tem como. Além disso, você pode correr risco de vida. Você acha que por que a doutora Cable ela vai te transformar e não vai te matar? E aí a mãe dele responde, a doutora Cable não vai machucar ela. E aí, nesse momento, as duas trocam um olhar e a Telly percebe que a Mad sabe de tudo, que ela sabe da traição que a Telly fez, né, com todo mundo. E aí, nesse momento, a Telly respira fundo e despeja toda a verdade em cima do David, de tudo, tudo. E ele, obviamente, ele vai resistindo àquelas informações, ele não acredita nela de primeiro momento, e ela insiste, ela vai contando tudo detalhe por detalhe, até que quando ele cai por si do que aconteceu, ele fica muito magoado, óbvio, meio que sem reação ali, e aí ele foge, né, ele sai andando e sai do prédio. E até ele fica super mal e fala pra Mad, eu primeiramente queria te agradecer por ter me dado a oportunidade de ser eu a contar pra ele o que aconteceu. E a Mad fala, eu sabia desde que eles me sequestraram lá, eles me contaram toda a história. Mas quando eu vi você salvando a gente, tirando a gente de lá, eu meio que comecei a repensar o que eu acho de você e tal. Então, assim, ela meio que, né, entendeu que existia um sentimento além, né, que talvez não tivesse sido tudo tão por querer assim. E aí a Telly fala, mas eu não desisti de ser voluntária, eu ainda vou ser voluntária, eu vou amanhã pra cidade. Aí a Mad fala, não, você vai agora, imediatamente, porque se ele voltar e vocês conversarem, você vai desistir, então você tem que sair agora. Então ela decide que ela vai imediatamente voltar pra cidade. Só que pra isso ela quer deixar uma carta escrita pra ela mesma, do futuro, quando voltar, ler antes de tomar a pílula. Só que ela não sabe escrever, não se escreve mais. Só que a Shay sabe escrever, daí ela fala pra Shay escrever a carta, a Shay tipo, fica meio debochando enquanto escreve a carta, assim. Ela finaliza, guarda a carta e fala, tá bom, eu vou pra cidade então. Aí a Shay pula de alegria e fala, ai, finalmente, então eu vou com você. Aí até ele fala, quê? Ela fala, eu vou com você. Aí ela fala, eu fiquei esse tempo todo esperando que você mudasse de opinião, tentando te convencer de que ser perfeita era seu futuro. E agora que você decidiu, eu quero voltar com você. E aí nisso, as duas vão em direção à cidade. Assim que elas chegam, elas já percebem que o clima tá diferente, assim, parece que tem mais fiscalização, os especiais ficam meio que rondando tudo, e elas não demoram muito para serem flagradas, e assim que a lanterna bate na cara da Telly, ela vira e fala, olá, eu sou a Telly Youngblood e eu quero me tornar perfeita. E essa é a última frase do livro, Seios de Scott Westerfield. Eu acho o final muito bom. Essa finalização eu acho muito boa em si, sabe? Lembro que na época me deixou assim, arrancando os cabelos. Eu falei, eu preciso do próximo livro. E eu não tinha o próximo livro naquela época. Passado o resumo, eu quero falar agora rapidamente. Eu vou tentar ser bem breve agora por conta do tempo. Em relação à minha opinião a respeito da leitura do livro. Como eu disse lá no início, foi um livro que, a priori, a minha identificação com ele se baseou muito na relação que eu tive há 10 anos atrás com a história, então isso acho que influenciou essa leitura afetiva, sabe? Mas é difícil, é mais difícil hoje me apegar aos diálogos, me identificar com
com a simplicidade mesmo, sabe, da trama. E isso não é necessariamente ruim, só sou eu hoje mais velha, 10 anos mais velha, lendo uma história que foi feita para pessoas mais jovens, tá? Então, até aí, ok. Eu recomendo muito a leitura desse livro, principalmente para quem é jovem. Acho que vai um pouco, talvez, além da idade. A idade aqui, acho que a maior diferença, eu acho que é a profundidade de interpretação e de reflexão que você consegue a partir dos acontecimentos e diálogos do livro. Alguns pontos me incomodaram na história. Acho que o principal foi como foi tratada a relação de amizade entre a Tella e a Shay. Eu acho que hoje eu tenho dado muito mais valor para vínculos de amizade na hora de ler. Então, eu gosto de ler relação entre mulheres e tal, amizade entre mulheres, do que necessariamente par romântico. Então, em alguns momentos eu ficava muito incomodada com essa tentativa de ficar botando uma contra a outra, e aí uma ter que roubar o namorado da outra. Tipo, eu confesso que nesse momento eu revirei muito o olho. Eu fiquei, caraca, sério? Tipo, eu precisava disso. Essa constante comparação entre as duas, que até a própria Telly faz em algum momento, sabe? Tipo, ah, você me acha mais bonito que achei. Tipo, eu não sei se cai naquela tecla sobre um autor homem escrevendo mulher, e aí pra mim meio que não cola. Eu não sei se uma uma amiga mesmo, tipo, falaria isso, sabe, em relação a outra. E aí o David, ele sendo a faísca, sabe, desse embate entre as duas, ele tá ali colocando lenha na fogueira. Então, talvez isso também tenha sido o motivo de eu não ter gostado dele na história, sabe? E aí, o que é válido se dizer e o que é válido se discutir agora? Na época que eu li, eu consegui interpretar a discussão sobre padrão de beleza e o que um mundo todo pautado na aparência física pode trazer de insegurança, de preconceitos, coisas ruins mesmo pra nossa vida, sabe? Quando a gente limita muito o nosso olhar e o julgamento do outro pautado na aparência física. Isso daí eu consegui pegar completamente quando era adolescente. Esse desenvolvimento de identidade da personagem, sabe? Que começa de um jeito, você vai vendo a Telly passando por esses conflitos ao longo do livro, e o quanto foi importante pra ela entender as qualidades dela além da aparência física. Acho que isso tudo pra mim foi o que mais impactou na época, talvez. Mas hoje acho que eu consigo abrir um pouco mais essa discussão. Se a gente pensar em 2005, quando ele foi escrito, foi lançado, escrito não, né? Quando ele foi lançado, a nossa referência naquela época, basicamente, eram as pessoas que estavam na televisão, nas revistas, pessoas famosas, tá? Nossas referenciais de beleza eram pessoas famosas. Acho que o moldar da identidade, do que é considerado bonito, etc., ele era muito de acordo com esse consumo de mídia mais tradicional, sabe? E hoje a internet, óbvio que tem os pontos positivos, mas tem esse grande efeito colateral, que a gente expandiu muito isso, né? E tá em todo lugar, tá o tempo todo. Uma influencer não necessariamente é super mega inalcançável. Você pode ter uma mega influencer na sua cidade, você tem eventos para conhecer essas pessoas. Os padrões de beleza hoje, os moldes de identidade, eles estão muito mais, de certa forma, até difíceis de você pontuar, ao mesmo tempo que eles ainda de forma existem, porque a gente acabou de passar por uma época em que era super bonito ter o corpo voluptuoso, então quadris largos, mamas fartas, e a cinturinha, e não sei o quê. E agora a gente tá voltando para um padrão que é enxugar tudo isso, ser o mais magra possível, pele e osso praticamente. Então a gente tem essas mudanças, a gente consegue ver isso nas redes sociais. Então, aquilo que era muito inalcançável, que estava na televisão, na revista, era um negócio que, assim, as pessoas nem almejavam aquilo, porque era um negócio tão longe, tão distante, e cirurgia plástica não era algo acessível, não era algo tão amplamente discutido sobre. Na real, tinha até uma questão de vergonha ali por trás, até mesmo procedimentos simples, como botox e tal, não era muito discutido na época, sabe? Poucas pessoas tinham acesso a isso. Então, era um negócio que talvez fosse mais fácil, muito entre aspas, você fechar a revista, desligar a televisão e viver a sua vida. A gente talvez não se cobrava tanto de ter aquilo, não se cobrava conscientemente de ter aquilo, porque era algo muito distante. E hoje, com as redes sociais, tá tudo ao nosso redor, né? Tá tudo aqui. Os procedimentos são muito mais acessíveis, as pessoas. Não é só agora a atriz famosa que faz esse procedimento. Às vezes sua vizinha pode fazer esse procedimento, sua melhor amiga faz, uma pessoa que você conhece próxima faz esse procedimento. Todas as influencers estão fazendo o procedimento. Vamos fazer o Fox Eye, vamos fazer o Fox Eye todo mundo. Agora o padrão não é mais ter silicone nem bundão, vamos tirar. Não é mais ter o rosto cheio de ácido hialurônico, é só ter aquela aparência mais natural, então tira tudo. Então assim, tá tudo um pouco mais parece até que de certa forma acelerado. Esses padrões eles mudam com uma certa frequência e você vê todo mundo ao seu redor se tornando aquilo. E aí a cobrança de ser aquilo talvez seja um pouco maior hoje em dia. Enfim, acho que talvez a gente esteja indo um pouco longe demais. Mas para vocês terem noção um pouco da profundidade que se pode tirar dessas discussões, mesmo sendo um livro muito jovem. Não quer dizer que a interpretação que eu tive
10 anos atrás estivesse errada. Não, foi o que meu background intelectual foi capaz de reter e talvez aquilo tenha sido suficiente pra Jéssica de 15 anos, sabe? E hoje, pra Jéssica de 26, foi suficiente para pensar coisas um pouco além. Aí você vai falar, mas você tá muito distante do que você leu no livro. Por exemplo, aquela cena que eu comentei que a Telly e a Shay estão fazendo os The Scenes delas na história, pra mim, quando elas estão ali movimentando, tipo, a Telly fala, ai, coloca as sobrancelhas mais pra cá, ai, afina um pouco mais no seu queixo, clareia um pouco mais a sua pele, não sei o quê. Na hora eu pensei muito nos Photoshops, sabe? Nas fotos que tem excesso de Photoshop. E que isso é uma coisa muito atual. Os filtros mesmo, que agora a gente tá com essa notícia de que talvez os filtros no Instagram sejam só os originais, né, da plataforma, e a gente não pode mais ter esses filtros que distorcem demais, assim. Então, até que ponto realmente é uma coisa muito distante uma da outra, sabe? Dá pra você levantar essas questões durante a história do livro completamente. Tem uma última comparação que eu gostaria de fazer que pode parecer meio besta, mas, por exemplo, quantas pessoas vocês veem nas redes sociais, às vezes vídeos que viralizam, até mesmo influencers, não sei, que estão fazendo coisas completamente estúpidas, idiotas, não idiotas, mas fúteis, e que assim, tá tudo bem porque eles são perfeitos, as pessoas engolem aquilo porque, afinal de contas, eles são bonitos, sabe? Então, até que ponto a gente também não consegue linkar isso com os perfeitos da história? Fechando e finalizando essa discussão, que eu acho que a gente já se estendeu bastante nesse vídeo, tá ficando um pouco cansativo até pra mim, minha garganta tá secando. Mas concluindo, eu acho que Feios, ele contextualiza muito da época e ele reflete muito as ansiedades da época em relação à aparência das pessoas, à identidade, esse controle midiático que existia. E essas questões que estavam presentes em 2005 ainda permanecem e, de certa forma, evoluíram agora em 2024. A ascensão da internet, das redes sociais, ao mesmo tempo que elas democratizaram um pouco mais as influências de padrão de beleza, elas também geraram novas formas de pressão e de controle, sabe? Então, no fim de tudo, eu acho que o principal, aqui a gente pode concluir que tá bom, quando o Scott Westerfeld escreveu esse livro, talvez ele não tenha pensado em tudo isso de discussão, talvez não. Talvez a gente tenha esse costume, né, de colocar muita importância em obras que às vezes nem tinham essa pretensão de se tornarem grandes debates, mas eu acho que o que a gente pode falar sobre Feios é que ele, de fato, tá criticando essa padronização da identidade e da aparência das pessoas, criticando a forma com que a sociedade ela faz com que a gente valorize muito mais o físico, a aparência, do que de fato a essência das coisas. A gente não consegue ver valor, tem dificuldade de ver valor das coisas quando a gente não tá falando sobre aparência física. Vou finalizar de fato essa discussão, esse vídeo. Foi um vídeo que deu muito trabalho, então desde já eu peço para vocês que se gostaram do vídeo, se quiserem comentar aqui embaixo o que vocês acharam dos debates, debaterem comigo também, eu vou ficar muito feliz. Curtam, compartilhem, comentem. E finalmente é isso. Beijos, tchau, até a próxima.